Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte como representação, onde nós iremos abordar um pouco sobre a história do teatro. Então vamos lá? Uma das mais fascinantes, expressões de arte é a arte da representação, tá bom? Muitas pessoas, pessoal, manifestam, seus talentos representando algo ou alguém. Essa arte, ela está presente no meio da humanidade desde muito tempo. Então, a gente começa a perceber que esta arte de representar não é algo que surgiu agora, mas desde muito tempo da humanidade, tá certo? Essa arte, ela está presente no dia a dia das pessoas, como forma de representação. Vale a pena, a gente conhecer a história do teatro. Aí no livro de vocês, de arte, em especial no capítulo 3, nós encontramos um texto. Eu gostaria que vocês acompanhassem juntamente comigo, tá certo? Abrindo aí o seu material e nós vamos encontrar a história do teatro, o teatro até a Idade Média. Muitas informações sobre o teatro nós vamos poder encontrar aí dentro desse texto. Então, vamos aí fazer uma viagem comigo na leitura desse texto. Então, vamos lá. Nós vamos perceber que desde o início, esse trecho, ele vai relatar que desde que o teatro ele começou a ganhar espaço no meio social, Então, o teatro, ele ganha o seu espaço dentro da sociedade. Nós vamos entender o porquê. Vejam aí. O teatro é uma das mais antigas expressões artísticas do homem, porque através do teatro o homem ele vai se expressar, Através do teatro o homem ele vai poder demonstrar também seus sentimentos, da arte de representação, Sempre dedicando espaços, arquitetônicos notáveis, principalmente, pessoal, na antiguidade, tá bom? Clássica, na antiguidade clássica. E depois, do Renascimento, até os dias de hoje, também sendo o teatro como uma das mais expressões artísticas desse tempo. Ok? Então, vocês viram aí que desde a antiguidade o teatro ele tem destaque no meio da arte. Nós estamos percebendo aí através da imagem, que haviam grandes construções, tá certo? E nós vamos observar com bastante atenção o trecho que vai relatar uma hipótese de quando ele poderia ter surgido. Se nós estivéssemos aí presente, eu iria perguntar para vocês, com certeza vocês iriam responder, se vocês saberiam da informação de quando surgiu o teatro. Será que você saberia? Pois agora nós vamos ver essa informação, o surgimento do teatro. Vamos lá. Ele pode ter nascido, pessoal, já no 3º milênio, antes de Cristo, lá no Antigo Egito, tá? Com as celebrações em torno dos momentos marcantes. Por exemplo, a figura do faraó, que naquele período, faraó era um ser divino, tá certo? Principalmente porque faziam dele um senhor de suas terras e de seus súditos. Então, eles tinham, a figura do faraó com uma representação de um deus, ok? Aí nós vamos ver que as representações teatrais vão apresentar 3 gêneros. 3 gêneros, professora? Sim. E nós vamos caracterizar cada um desses gêneros. Seria tragédia, comédia e o drama, tá certo? Vamos ver o que o texto vai nos apresentar. Eu poderia também perguntar para vocês o que é que vocês entendem,
por esses termos de drama, tragédia, comédia, é o que nós vamos abordar agora, tá certo? Por exemplo, recorda-se que o termo teatro, né, para os gregos como para os romanos, designava o quê? Ia designar o espaço cênico, né, e o espaço da assistência, que seria o quê? Um conjunto arquitetônico, tá, onde iria se desenrolar esses gêneros, que nós já falamos do drama, da tragédia e da comédia. Tá certo? Vejamos aí esses gêneros. Vamos ver quais são as características, como eles se diferenciavam entre si. Vamos comigo aí, acompanhando aí. Primeiro nós vamos falar, pessoal, da tragédia, tá bom? Que a tragédia ela foi um gênero, né, que mais ganhou, né, notoriedade muito cedo, porque era considerado também o único representável, tá? Como a renovação do indivíduo por meio de quê? Da morte e do sofrimento. Então, a tragédia, ela iria ser representada, tá certo? Através desse sofrimento, da morte de alguém. Então, esse gênero traz uma notoriedade, tá? Dentro desse contexto de sofrimento. Aí depois veio a comédia, né? Como instrumento de sátira e de crítica do mundo. Se eu perguntasse para vocês o que seria uma comédia, vocês poderiam até dizer, professora, comédia é aquilo que faz a gente rir, achar graça. Só que nesse período aqui, a comédia, pessoal, ela surge, tá? Como uma sátira, fazendo também críticas de idealismo, né? Político, do comportamento, tá bom? Aí, depois do século IV, surgiria a nova comédia, tá certo? Que essa nova comédia faria os romanos, tá certo? Como Plauto, que foi um grande criador de gêneros cômicos, mas só que ele nunca perdeu a criticidade dele, nem o texto reflexivo. Mesmo sendo cômico, mesmo sendo comédia, ele sempre trazia dentro dos seus textos algo crítico e reflexivo para a sociedade. Vocês entenderam? E o teatro religioso, né? Teatro religioso, pessoal, foi aquele que marcou a Idade Média, tá certo? Tendo origem nos dramas litúrgicos em latim, que eram justamente representados nas escolas, tá certo? Monásticas por mestres e estudantes. Só que esses mestres, né, eles não pertenciam à igreja, tá certo? Depois, nós vamos ver aí que estudar sobre o teatro, né, nos ajuda a fazer uma série de descobertas sobre o fantástico mundo da arte de representar. Então, nós podemos perceber que a arte de representar, ela é um mundo, né, gigantesco, tá certo? É o que eu vou propor para vocês nesse período de quarentena, que você possa estar aí mesmo na sua casa, juntamente com a sua família, fazendo um pouco dessa representação dessa arte do teatro. Como professora, por exemplo, você pode criar um texto cômico, você pode criar um texto dramático, e se nós estivéssemos aí em nossas aulas presenciais, era justamente essa proposta que nós iríamos colocar para vocês, uma representação artística, né, através da arte do teatro. Vocês iriam representar, tá certo, algo para nós dentro desses gêneros, uma comédia, uma tragédia, tá certo? Então, eu quero aqui incentivar vocês a essa construção. E vocês vão perceber que vocês podem sim, né, fazer uma série de descobertas, tá certo? Dentro desse mundo da arte de representar através do teatro. Nós vamos perceber, pessoal, se você já foi a um teatro, que eu sei que alguns de vocês já assistiram peças, sim, e até já participaram, mesmo que seja no âmbito da escola, né? Que através do teatro nós nos colocamos, nós nos expressamos, nós passamos sentimentos, tá certo?
O gênero dessas peças aí traz histórias. Nós vemos aí das representações teatrais, né? Que é, digamos assim, um clássico, Romeu e Julieta, tá certo que você poderia também estar assistindo, tem o filme e também foi peça de teatro, tá certo? Para você aí adquirir mais conhecimento e técnica dessa arte de representar, tá bom? Então, nessa aula de hoje, tá certo? Nós abordamos a importância da arte como representação, não foi isso? E nós falamos também que ela é dividida em gêneros, que nós tratamos aqui de 3 gêneros. Quais foram esses 3 gêneros? Vocês lembram? Nós falamos do drama, né, que estava abordando justamente a parte triste, tá certo? Poderia abordar um texto, né, trazendo a morte de alguém. Nós falamos aqui do cômico, mas não deixando de partir para dentro de um texto crítico, não deixando de partir, né, para um texto reflexivo, trazendo uma reflexão dentro da sociedade daquele período, não foi assim? Nós tratamos aqui também, né, do surgimento desse teatro e da importância dessa arte, porque o teatro ela é uma arte representativa, através das expressões, tá certo? É uma forma de representar e ao mesmo tempo de se colocar, tá bom? Diante o público, através da expressão facial, que o teatro pede muito isso, né? Dentro do próprio texto, que vai haver essa representação, a pessoa se colocar dentro da história, tá certo? Então, o teatro ele já surgiu bem antes, né? Fazendo um link aqui com a história, nós podemos retratar um pouco, né, do que acontecia de espetáculos nas arenas, né, que os romanos realizavam, tá certo? Para distrair, né, a atenção do povo no período em que eles passavam dificuldades. Ali eram que também representações, tá certo? Em forma de trazer uma alegria. E hoje essa aula pôde nos despertar, né, sentimentos de representações. Eu gostaria que vocês, aí nesse período, convidassem o pai, a mãe ou o irmão, que estejam com vocês aí em casa, nesse período que vocês, né, não estão podendo sair, e vocês criassem esse texto, seja cômico, seja um drama, tá certo? Uma comédia, e vocês pudessem fazer esse momento interativo com a família em casa, tá bom? E vocês gravassem os vídeos de vocês e pode me enviar pra gente, tá certo? Pra gente ver um pouco da representação de vocês dentro dessa arte, porque a arte de representação, tá certo? Está dentro do teatro. Então, teatro, tá certo? Eu também convido a você que nunca assistiu uma peça, que nunca foi a um teatro, quando passar tudo isso, você tiver a oportunidade de conhecer um teatro, de assistir uma representação, de fazer parte dessa arte, tá certo? Que você vai adquirir bastante conhecimento e vai ser muito válido para vocês. Eu creio nisso. Então, abracem aí essa proposta, tá certo? Que eu tô colocando para vocês. Criem aí, façam uma representação. Assistam nesse período que vocês estão em casa também peças teatrais. Se coloquem dentro do personagem e vocês vão poder representar, até criar um texto, pessoal, representativo, né? Ou de um drama ou de uma comédia, com o que nós estamos vivendo hoje em dia, com essa pandemia, com o isolamento social. Vocês poderiam estar fazendo este link, tá certo? Criando esse roteiro e representando algo também que poderia até ser cômico também para alegrar esses dias, né, de isolamento triste entre a sociedade. E vocês mandam pra gente apreciar, tá certo? Individual, cada um na sua casa, é lógico, o trabalho de vocês.
Então, espero ter contribuído um pouco com vocês nessa nossa aula de hoje, falando da importância e da representação que o teatro ele traz, tá certo, para cada um de nós, porque o teatro é uma arte, tá? É uma representação, ok? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.